Parte 2. Agora, não podemos ficar aqui o dia todo. Temos que nos apressar. Retomamos nossa caminhada pelas escadas e continuamos pelo longo corredor. No final do corredor, havia uma porta guardada pelos guardas pessoais mais fortes do rei. Eles perceberam o duque se aproximando e inclinaram a cabeça respeitosamente ao abrir a grande porta atrás deles. Irmão! O que eu vi ao entrar no quarto com o duque foi uma grande e magnífica cama de dossel, banhada pela luz do sol e cercada por várias pessoas. Todos no quarto estavam olhando para a figura na cama, provavelmente o próprio rei, com expressões de dor. Uma jovem estava segurando a mão do rei, sentada ao lado dele. Ao lado dela, uma mulher sentada em uma cadeira estava chorando. Os outros presentes eram um homem idoso em uma túnica cinza com expressão grave, uma mulher de cabelos cor de jade com olhos abatidos segurando um cajado de monge, dourado e um homem de bigode bonito em uniforme militar cujos ombros pareciam estar tremendo de raiva. O duque caminhou rapidamente até o lado da cama e começou a falar com o velho de túnica cinza. Qual é a condição de meu irmão? Fizemos tudo o que podíamos, mas nenhum dos venenos que conhecemos apresenta esses sintomas. Nesse ritmo, temo o pior. O velho fechou os olhos e balançou a cabeça levemente. Nesse momento, o rei começou a falar com uma voz muito rouca. Au! Estou aqui, irmão. Deixo minha esposa e filha em suas mãos. A aliança com Miss Med, você deve. Toia, nos ajude, por favor. Saí do modo de observação e corri para o lado do rei. O militar tentou me impedir, mas o duque o segurou. O rei estava deitado, olhando para mim com os olhos embaçados como um peixe moribundo e, com uma voz fraca, disse: Quem é? Entre sua pele pálida, seus lábios ressecados e sua respiração incrivelmente superficial, ele era a própria imagem da morte. Eu não tinha tempo a perder. Concentrando minha magia, estendi a palma da minha mão para ele. Recuperação. Uma luz suave fluiu de minha mão e entrou no rei. Finalmente, a luz se dissipou e o rei começou a respirar com facilidade novamente. Sua pele ficou cada vez mais saudável diante de nossos olhos. Depois de piscar várias vezes, a luz voltou aos seus olhos. De repente, ele se levantou da cama como se estivesse dormindo em um trampolim. Pai! Querida! O rei abriu e fechou a mão, olhando para a mulher e a menina que estavam agarradas a ele. Estou me sentindo muito bem. Todo aquele sofrimento se foi sem deixar rastro. Sua Majestade! O velho de túnica cinza correu em direção ao rei. Ele pegou a mão do rei, mediu seu pulso e examinou seus olhos, entre outras coisas. Então essa pessoa era o médico real. Isso fazia sentido. Você é a própria imagem da saúde. Como pode ser isso? Ignorando o médico atônito, o rei se voltou para mim. Alfred! Quem é esse garoto? Ele é o mesmo jovem Mochizuki Toya que curou a visão de minha esposa. Por pura coincidência, ele veio visitar minha propriedade. Eu o trouxe comigo, sabendo que ele seria capaz de curar você. Sim. Meu nome é Mochizuki Toya. Sem ter ideia de como me apresentar a um monarca, tentei responder adequadamente. Como um tolo. Foi só depois que percebi que tinha feito algo terrivelmente inadequado. Entendo. Então este é o garoto que curou Lady Ellen. Você salvou minha vida e, por isso, tem minha mais sincera gratidão. Eu não sabia como agir depois de receber os agradecimentos do rei. Antes que eu percebesse, o homem de bigode se aproximou e me deu um tapa nas costas com um vigor injustificado. Ei, uau, isso doeu, sabia? Você prestou um grande serviço ao salvar a vida do rei, meu rapaz. Siri Toya, então, é isso. Adoro a aura que o cerca, declarou o velho de bigode enquanto continuava seus esforços incansáveis para quebrar todos os ossos das minhas costas. Sinceramente, está doendo muito. General,
Isso já é o bastante. Ainda assim, pensar que eu seria capaz de ver o feitiço não elemental ou recuperação hoje em dia. Que curioso! A senhora com o cacara dourado sorriu ao por fim ao ataque impiedoso do general. Você salvou minha coluna, senhora. Agora, irmãos, precisamos conversar imediatamente sobre o embaixador de Mismed. E o embaixador? Ele está sendo mantido em cativeiro pelo Conde Balsa como o suposto líder dessa tentativa de assassinato. O que você acha, irmão? Que absurdo! O que Mismed poderia esperar ganhar com minha morte? Esse é, sem dúvida, o trabalho daqueles que me veem como um obstáculo. Nesse caso, esse sapo velho era o mais suspeito, afinal de contas. Infelizmente, o fato é que Vossa Majestade desmaiou enquanto bebia o vinho trazido pelo embaixador. Havia várias testemunhas presentes na ocasião. A menos que possamos esclarecer essas suspeitas. 1. O rei ponderou sobre as palavras do general Viskers. Bem, era natural que eles não pudessem libertar um suspeito sem antes provar sua inocência. Não sabemos nem mesmo que tipo de veneno foi usado. Pode até ter sido um tipo especial de veneno animal. Precisaríamos investigar para descobrir. Murmurou o marshal com uma voz preocupada. Aparentemente, eles já haviam usado todos os métodos conhecidos para detectar e identificar o veneno, mas o vinho não apresentou nenhuma reação. Sem saber o tipo de veneno, não havia como saber que tipo de antídoto era necessário. Como resultado, o rei ficou à beira da morte por quase uma hora. A magia de cura comum não podia curar doenças do estado físico, como paralisia ou veneno. Se eu não tivesse chegado, o rei estaria no céu agora mesmo. Exatamente como o culpado havia planejado. No momento, gostaria de me encontrar com o embaixador. General Leon, acompanhe-o até mim. Era quase certo que o embaixador havia sido enganado. Liquidar o rei problemático e, convenientemente, atribuir o crime ao embaixador. Isso criaria uma brecha entre os dois reinos, e Belfast estaria livre para travar uma guerra sob o pretexto de uma causa justa. Sim, esse provavelmente era o plano. Naquele momento, estava quase claro como o dia. 1. Enquanto eu estava pensando profundamente, uma garota me chamou. Olhei para cima e vi que era a princesa Yumina, como eu me lembrava dela, parada ali, olhando para mim. Ela parecia ser 2 ou 3 anos mais velha que Sui. Talvez os 12 ou 13 anos. Ela estava usando um vestido branco e fofo e em seu cabelo brilhava uma faixa prateada. Tinha os mesmos lindos cabelos loiros de Sui, e seus grandes olhos eram muito brilhantes. Cativante. Observando melhor, notei que seus olhos esquerdo e direito eram de fato de cores diferentes. Seu olho direito era azul brilhante, enquanto o esquerdo era verde claro. Eu já tinha ouvido falar de situações como essa antes, chamava-se heterocromia. Muito obrigado por salvar a vida de meu pai. A princesa me agradeceu e fez uma rápida reverência em minha direção. Ela certamente estava bem comportada. Eu estava preocupado que ela pudesse ser uma princesa caprichosa e tirânica. Por favor, não se preocupe com isso. Só estou feliz por ele estar se sentindo melhor. A maneira como todos estavam me agradecendo me incomodava, por isso tentei sair do assunto. Mas a princesa estava apenas me olhando atentamente. O quê? Havia algo em meu rosto? Contempler. 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 Posso ajudá-lo. Eu não aguentava mais ser engolido por seu olhar ardente, então desviei o olhar quando fiz essa pergunta. A princesa corou levemente e falou quase em voz baixa. Você não gosta de mulheres mais jovens? Desculpe-me. Incapaz de entender o significado de sua pergunta, inclinei a cabeça em confusão. Naquele momento, a porta se abriu e o general Viskers entrou com uma mulher fera que parecia ter 20 e poucos anos. Eu já não a vi antes? Eu, Olga Strand, cheguei como você pediu.
A mulher fera se ajoelhou diante do rei, que ainda estava na cama. No alto de sua cabeça, um par de orelhas de animal se erguia e uma cauda se projetava de parte de suas costas. A cauda de uma raposa. Vamos direto ao ponto. Você veio para este país com a intenção de me matar. Juro pela minha vida que não pensaria em tal ação. Jamais pensaria em envenenar Vossa Majestade. Eu também pensava assim. Não me ocorreu que você fosse o tipo de pessoa estúpido o suficiente para fazer tal coisa. Por isso, confio em você. O rei falou com um sorriso, e a expressão do embaixador de Mismed mudou para alívio. No entanto, o fato é que o veneno estava contido no seu vinho. Como você explicaria essa reviravolta nos acontecimentos? É. Incapaz de responder às palavras da mulher com o cacara dourado, a mulher raposa simplesmente deixou sua cabeça inclinar. É claro que ela não tinha como provar sua inocência. No entanto, não parecia que a mulher com o cacara a estava acusando por esse motivo. Parecia mais que ela estava perguntando: há algo que possamos fazer para esclarecer isso? Ou algo do gênero. Me dá licença por um momento. Espere, você é Touia? Perguntou a mulher raposa. Então foi você, eu disse. A mulher raposa se virou para mim quando eu gritei e ficou surpresa quando viu meu rosto. Oh, parecia que ela era realmente a mesma mulher daquela época. Ela era a irmã mais velha daquela jovem raposa, Arma, que eu havia encontrado vagando perdida pela capital em minha primeira visita. Então o nome da irmã mais velha era Olga, não é? Você conhece o embaixador? Tenho uma amizade com a irmã mais nova dele, mas só nos encontramos de passagem, na verdade. De qualquer forma, vamos deixar isso de lado por um momento. Eu gesticulei, pegando uma caixa e movendo-a para o lado enquanto ignorava a pergunta do Duque. Ninguém parecia estar entendendo. Continuando, perguntei ao general Viskers algo que estava me incomodando. Em que cômodo do castelo o rei teve um colapso? Foi na sala de jantar principal. O que você está pensando? A cena do crime foi deixada intacta. Ficou? Bem, sim, está exatamente como estava no momento do incidente. Não, espere, removemos o vinho para testar o veneno. Os testes ainda estão em andamento. O que significa que ainda não haviam encontrado nenhum vestígio do veneno. Então, eu tinha certeza de que já havia entendido tudo. Era uma técnica padrão. Diabos, não podia nem ser considerada uma armadilha. Quando alguém percebesse que não havia veneno no vinho, a verdade seria óbvia. Esse plano tinha tantos buracos que daria uma boa rede de pesca. No entanto, eu queria verificar uma última coisa, só para ter certeza. Você poderia me guiar até esta sala? Talvez eu consiga provar a inocência do embaixador. Todos na sala trocaram olhares, mas o rei deu sua permissão, então o general Viskers me levou até a sala. Era uma sala muito grande. Havia uma grande lareira de tijolos brancos e uma única janela enorme, decorada com cortinas azuis e com vista para os jardins. As paredes eram forradas com várias pinturas caras e havia um magnífico lustre cintilante no teto. A mesa comprida estava coberta com uma toalha branca, sobre a qual repousavam castiçais de prata, pratos e talheres com comida ainda dentro. A meu pedido, o general me trouxe o vinho em questão. Esse vinho é raro? Não tenho muita certeza, mas aparentemente é. De acordo com a história do embaixador, ele só é produzido em um determinado vilarejo de Mismed. Por causa desse fato, ele deve ser muito precioso. Muito bem, então. Certo, é hora de testar minha teoria. Pesquisa, veneno. Eu tinha ativado meu feitiço de pesquisa. Olhei para o vinho, depois continuei a observar o resto da sala e passei meu olhar por toda a mesa. Sim, exatamente como eu havia pensado. Eu tinha quase certeza de que isso teria sido descoberto eventualmente, mas somente eu poderia usar a magia da pesquisa para confirmar isso rapidamente.
O fato de eu poder encontrá-lo com o feitiço pesquisar significaria que eu teria consumido um pouco antes disso e teria sido envenenado. Essa ideia nunca me fez querer experimentar. Agora, o que fazer? No ritmo em que as coisas estavam acontecendo, a chance de a verdade permanecer desconhecida era relativamente alta. O crime provavelmente havia sido planejado com isso em mente. Mesmo que isso falhasse, na pior das hipóteses, o verdadeiro culpado escaparia com apenas algumas suspeitas, e não muito mais. Eu poderia provar a inocência do embaixador com o que eu tinha, mas não conseguiríamos pegar o verdadeiro culpado dessa forma. Ok, acho que estou entendendo. Acho que entendi a essência. General, o senhor poderia pedir ao rei para convocar todos para a sala de jantar? Ah, a propósito, incluindo o Conde Balsa. E também, tenho um pequeno favor a lhe pedir. Um favor. O general inclinou a cabeça em sinal de dúvida, mas ouviu meu pedido. Se não havia nenhuma evidência sólida, então tudo o que tínhamos que fazer era fazer com que o culpado confessasse. Muito bem, então, é hora de fazer minha pequena encenação. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais!